Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Jordana e hoje a gente vai falar sobre comportas. Nessa aula a gente vai fazer a definição, classificação, calcular a vazão para comportas livres, falar um pouco das aplicações e fazer um exemplo no final da aula. Então, vamos lá. O que é uma comporta? Comportas são estruturas hidráulicas usadas para controlar a vazão de um canal. Ela é uma placa móvel, onde você pode ajustar a altura dela, permitindo você graduar a abertura do orifício, portanto, você vai controlar a vazão que passa por ela. Ela também é utilizada muitas vezes em hidrelétricas, já falando um pouco das aplicações, na passagem para vertedores. Às vezes você não quer deixar o vertedor aberto o tempo todo, você bota uma comporta lá e quando você quiser que ele abra, você abre a comporta. Então, a gente precisa falar que as comportas, elas vão induzir, geralmente, um escoamento supercrítico a jusante dela. Por quê? Porque a altura da abertura dela geralmente é menor do que a altura crítica. Isso vai acarretar muitas vezes na ocorrência de um ressalto. Isso porque o escoamento vai tender a voltar para a altura normal, vai tender a ir para a altura normal, sendo que geralmente é subcrítica, né? Provocando um ressalto para você ter a passagem do escoamento supercrítico para o subcrítico, como a gente já viu na aula passada. Aulas passadas, né? Foi há um tempinho essa aula de ressalto. Então, as comportas podem ser classificadas de duas formas. Elas podem ter escoamento livre, que ocorre quando o ressalto a jusante, mas está longe da parede da comporta. Dessa forma, o ressalto não interfere na vazão descarregada, o que não acontece no escoamento afogado. No escoamento afogado, por algum motivo, o ressalto vem para montante, encostando na parede da comporta. Portanto, esse movimento dele vai interferir no escoamento e na vazão que sai por ela. Sim, uma coisa importante são essas alturas. Y1 é a altura do nível da água, a montante, então é a altura do nível da água do reservatório. B é a abertura da comporta. Y2 é a altura conjugada do Y3. Y3 é a altura normal do escoamento do canal. E você acha a conjugada dele, Y2, que é relacionada com esse valor de B, como a gente vai ver daqui a pouco. Bom, comportas livres. Como que a gente vai determinar a vazão descarregada numa comporta livre? Ela depende da gravidade, da carga, a montante da comporta, Y1, do coeficiente CD, das dimensões da comporta, abertura e largura. Portanto, a equação da vazão é esta. Bom, o coeficiente CD foi obtido experimentalmente e a gente observa que ele tem uma relação com a carga, a montante da comporta e a sua abertura. Portanto, quando você tiver um exercício de comportas, né, você tem que calcular qual que é esse CD para você achar a vazão descarregada pela comporta. Então, vamos lá. A gente tem uma condição limite para a existência do escoamento livre. Bom, são duas condições limites. A primeira é essa dada por essa fórmula, em que a carga do nível a montante da comporta tem que ser menor ou igual do que essa fórmula que se relaciona com a altura normal do escoamento. Vamos lá. Y1 é a carga atuante sobre a comporta, Y2 é a altura conjugada de Y, Y3 é a altura conjugada de Y2 e B é a abertura da comporta. Bom, Y2 ela também tem uma condição limite para a existência do escoamento livre,
porque ela se relaciona com o coeficiente de contração vertical. Então, quando você tem uma condição limite, y2 é igual a esse coeficiente CC vezes B. Geralmente, CC é igual a 0,61. Portanto, a lâmina Y2 mede 61% da abertura da comporta. Tem uma pequena restrição aí que acontece. Vamos para as aplicações. Uma aplicação muito usada é a eclusa. A eclusa permite que você passe um navio de um nível do canal para o outro. Geralmente as eclusas são estruturas bem caras, então a gente coloca realmente quando você tem um desnível bem grande. E a montante, onde você tem o desnível menor, o barco entra, a comporta fecha, as bombas injetam água dentro da eclusa, fazendo com que o nível suba. A comporta jusante, que dá para o nível superior, abre e o barco consegue passar no mesmo nível do canal superior. Então, você tem esse funcionamento das comportas, proporcionando que a transposição, como se fosse um elevador de navio aí. Que droga, né? Um elevador de navio. Vamos lá, exemplos. A comporta vertical A. A gente tirou esse exercício do livro do Porto e ele fala o seguinte. A comporta vertical A tem coeficiente de contração igual a 0,61 e admite água em um canal retangular curto de declividade praticamente nula. Observem canal retangular curto. Qual deve ser a altura mínima da abertura do fundo da comporta B, idêntica à comporta A, para que o ressalto não afogue a comporta A? Enfim, gente, eu espero que vocês tentem resolver o exercício e só depois assistam a resolução. Então, vamos para a resolução. A gente precisa calcular quais são as condições limites para que a comporta tenha descarga livre, certo? Então, a gente vai usar o Y2. E para você ter uma comporta, uma descarga livre, Y2 é o coeficiente de contração vezes a abertura da comporta. Como ele se relaciona com a comporta A, então essa abertura é a abertura da comporta A, portanto, aplicando a equação, a gente tem que Y2 vale 0,3 metros. A gente achou Y2, então a gente consegue achar a altura conjugada Y3 e verificar se a condição de descarga livre está sendo satisfeita através daquela outra relação que relaciona Y1 e Y3. Então, a gente tem que, num ressalto, num canal retangular, como dito no enunciado, a gente tem essa equação. Se você não lembra o que é um ressalto, eu aconselho que você volte nas aulas passadas e assista a aula de ressalto, porque é um conteúdo muito importante. Bom, mas como vimos, para calcular a altura Y3, a gente precisa saber o número de fluide. O número de fluide depende da vazão unitária. Portanto, a gente tem que calcular primeiro qual que é a vazão que passa pela comporta. Bom, mas a vazão que passa pela comporta depende do coeficiente CD. Então, vamos calcular CD, que é dada por esta fórmula, onde, relação de Y1 com B. Y1 é a carga da comporta, portanto, é esse Y1 aqui mesmo, 3. Substituindo os valores, a gente tem que ele vale 0,551. Então, como a gente tem CD, a gente consegue achar a vazão. A vazão unitária é 2,113 metros cúbicos por segundo por metro. Então, a gente consegue calcular o número de fluide, que é dado por esta equação. Substituindo os valores que a gente já tem, a gente acha que o número de fluide é igual a 4, portanto, um escoamento supercrítico mesmo. Calculando a altura conjugada Y3 agora, a gente substitui o valor do número de fluide, substitui o valor de Y2 que a gente tem,
acha que a altura conjugada é 1,58 metros. A gente vai conferir se a condição de descarga livre realmente está sendo satisfeita. Então, y1 tem que ser maior ou igual a 0,81, y3 vezes y3 sobre b elevado a 0,72. Essa relação, substituindo os valores de y3, a gente tem que y1 tem que ser maior ou igual a 2,93 metros. A gente vê que y1 vale 3 metros, portanto, é maior, portanto, a comporta realmente não está afogada. Então tá certo. Mas e aí, né? Qual que é a abertura da comporta B? Bom, a comporta B é igual à comporta A, portanto, ela tem a mesma largura. Portanto, tem a mesma vazão unitária. Como a gente já sabe a vazão unitária, a gente tem a fórmula dela, a gente substitui, a gente vai abrir esse coeficiente CD aqui. Por que aqui está y3 agora? Porque esse y é a carga sobre a comporta. Então, a carga na comporta B é a altura y3. Então, a gente substitui, coloca y3 aqui, né? Esse B agora é a abertura da comporta B. E a gente pode perceber que a gente já tem todos esses valores menos o B. Então, a gente substitui os valores que a gente tem, acha uma função em função de B, que você pode jogar, é um pouco difícil, então você joga na calculadora gráfica ou no Excel, e você tem que B vale 0,756 metros. Então, como esse número é muito quebrado, a gente arredonda para cima. Então, a gente fala que a comporta B tem que ter uma abertura igual a 0,76 metros para que a comporta A não sofra afogamento. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode mandar um e-mail para petenqunb@gmail.com. Eu queria agradecer o Jean por ter feito esses slides e ter ajudado na elaboração da aula. E eu queria pedir que vocês compartilhassem com seus colegas, deixassem o like e se inscrever no canal, porque isso ajuda a gente. E vai ajudar os seus colegas também a se saírem melhor em hidráulica. Então é isso, gente. Até a próxima.